Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, né? Deixa eu só voltar aqui. É muito bom, né, irmãos? Estar mais uma tarde. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É bom estarmos mais uma tarde da bênção, terça-feira, 15 horas da tarde. Aleluia, né? Um tempo gostoso, friozinho. Como eu disse, eu gosto do frio. Lógico, aquele frio extremo também, né? Tem hora que é meio assim, mas gostoso, né? Levanta um pouquinho mais tarde. Glória a Deus, maravilhoso Deus, né? Ele faz tudo perfeito, né, irmãos? Todas as estações, tudo faz parte. Glória a Deus, e é muito bom glorificar e exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Por mais um dia, oportunidade que Ele nos dá de uma tarde gostosa, estar na presença dEle, junto com alguns irmãos, família, amigos, né? Aqueles que entram nessa live, que compartilha, que comenta. Louva a Deus pela sua vida, né? Pela sua casa, sua família. Que você continue participando aí conosco, né, irmãos? Que é bênção, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, né? A gente tá assim com a garganta um pouquinho abençoada, né? Mas é bom. Glória a Deus, faz parte, né? Aleluia, louvado seja o nosso Deus nessa tarde. Paz do Senhor, irmã Vilma, Deus abençoe, amada. Deus abençoe a casa da irmã, esposo, a Ana, né, filha. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu quero ler uma palavra aqui no livro de Salmos, capítulo 18, alguns versículos nessa tarde. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Diz assim, Salmos 18, versículo 1, depois mais alguns versículos, né? 1, 2, depois o 4, o 16. Aleluia. Então, Salmo de número 18, né? Diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. O 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Olha que palavra linda. Depois aqui no 16, do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Glória a Deus, olha que salmo maravilhoso, salmo de vitória, glória a Deus, né? Nós louvamos o Senhor porque Deus é bom. E nessa tarde Ele tem nos dado esse salmo. Então toma posse da sua vitória nessa tarde, amém, querido? Amém, meu irmão, amém, minha irmã? A paz do Senhor, irmão Antônio Testa, Deus o abençoe, você, sua casa, família, em nome de Jesus, né? Que nós possamos tomar posse, né, da nossa bênção, da nossa vitória, porque o nome do Senhor é glorificado através disso, né, irmãos? Nós temos que ter esperança, né, de um dia melhor, amanhã, né? Quem sabe Deus abre uma porta, aleluia, de trabalho, uma porta que estamos precisando. Deus é poderoso para agir, porque aqui esse salmo é de vitória. Aleluia, Salmos de número 18. Exaltado é o nome do Senhor nessa tarde, né? A paz do Senhor, irmã Rosimeire, minha sobrinha, Deus te abençoe. Você, sua casa, família, todos aí. Irmã Ercília, Deus abençoe, amada. A sua casa, família, seus entes queridos, todos da família. Aleluia. Olha o que o salmista dizia aqui. Porque Deus é vitória para nós, irmãos. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Irmãos, quem te dá força? O Senhor, né? O nosso Deus. O que mais que ele falava aqui, o salmista? O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Quem te libertou? O nosso Deus, né? Através de Jesus Cristo. Que mais que o nosso Deus é? O meu Deus
é meu rochedo e é nele que eu me refugio. Irmãos, não tem para onde nós corrermos, é somente o Senhor nosso Deus. Ele é o nosso refúgio. E ainda fala assim, ó, o meu escudo, a minha força, a minha salvação e o meu baluarte. O que é meu baluarte? Baluarte é o meu lugar seguro. Olha que coisa mais linda que é esse Salmo 18, né? Aqui para nós nessa tarde, um salmo de vitória. Que nós possamos olhar para as coisas de Deus, irmãos, de uma maneira diferente, né? Quando a gente lê a Bíblia, tomar posse da palavra que nós estamos lendo para a nossa vida, né? Porque eu amo o Senhor. Aqui fala, eu te amo, ó Senhor, força minha. Olha que coisa mais linda. Depois fala no 6, né? Capítulo 18, versículo 6. Na minha angústia, invoquei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz. E o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Irmãos, há Deus diferente do nosso? Há muitos, né? Que muitas pessoas servem esses Deus que não ouve, um Deus que não anda, um Deus que não fala, né? Mas o nosso não. O nosso é um Deus que fala. O nosso Deus que ouve. Então o nosso Deus, ele ouve a oração. Aleluia. Ele atende, né, a oração daquele que clama, daquele que busca, né? E ele é aquele que guarda, aquele que protege. Aleluia, porque ele é o nosso baluarte, quer dizer, lugar seguro. O nosso Deus, ele é tudo isso para você, para mim. Então, por que estar preocupado, preocupada, às vezes até mesmo ansioso pelo dia de amanhã, pelo que fazer, o que não fazer? Entrega nas mãos do Senhor nessa tarde, porque o Deus que nós amamos, aleluia, Ele é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Quando a gente lê a palavra e começa assim, imaginar o que significa cada palavra que nós lemos, é maravilhoso. E a gente vê que Deus fala conosco de maneira que Ele esclarece, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, eu leio a Bíblia e não entendo. Mas você, para não entender, você tem que ser assim uma pessoa muito, como eu posso dizer? Leiga, né? Uma pessoa que talvez não sabe como, não tem conhecimento daquilo que você está lendo. A gente não tem conhecimento, irmãos. Às vezes a gente também é leiga. Mas conforme a gente começa a ler, Deus começa a abrir o nosso entendimento. Sabe como? Através do Espírito Santo. É Ele que nos dá sabedoria, que nos dá graça, que nos dá entendimento para entender o que Deus está falando através da sua palavra. Então, quando você for ler, porque a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, ele não é um livro comum. Então, eu não vou falar assim, eu vou abrir a Bíblia, eu vou ver o que Deus quer falar comigo. Sim, Deus fala também dessa maneira. Mas assim, eu quero ver o que Deus quer falar comigo aqui nesse salmo. E começo a ler. E falo, Espírito Santo, me ajuda, interpreta para mim. Fala comigo, fala ao meu coração o que Deus quer de mim sobre esta palavra. E aí ele começa a falar, Ele é a minha rocha, a minha cidadela, meu libertador, o meu refúgio. Ele é o meu escudo, a minha força. Ele é o meu baluarte, aquele lugar seguro onde você pode se refugiar. Porque às vezes a gente não tem para onde ir. Tem problemas que parece que não vai ter solução. Não vai ter fim. Né? Mas quando nós chegamos até o Senhor e vemos que Ele é o nosso lugar seguro, irmãos, não tem mais para onde ir. É só chegar diante dele e falar, Senhor, estou aqui. Olha esse problema, olha essa dificuldade. Senhor, eu não sei para onde ir, o que fazer. E o Senhor vai, com certeza, te orientar, né? Falar com você, né? Através da palavra,
de uma maneira que você possa entender o que Deus está querendo, porque Ele é o único que pode nos proteger, é o único que pode responder, aleluia, a nossa oração, as nossas petições e atender tudo aquilo que nós temos colocado, aleluia, na sua presença. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso, Ele nos dá realmente, né, irmã Ercília, discernimento das coisas, né? Daquilo que Ele quer falar conosco, daquilo que Ele quer nos orientar. Então basta você pedir: Senhor, olha, eu não entendi muito bem esta palavra, eu vou ler de novo, agora, Senhor, eu quero que seja diferente. E começa a ler, irmãos. E começa a orar, falar: Senhor, de que maneira eu posso falar contigo e o Senhor me ouvir? Irmãos, com um coração quebrantado, um espírito voluntário, né, reto, na presença do Senhor, Ele não rejeita. E Ele vai com certeza responder a sua oração. Ele vai te orientar naquilo que precisa. Aleluia, porque Deus nunca nos deixa, né, confundido, nunca nos deixa sem amparo. O nosso Deus, Ele é aquele que Ele nos ampara, é aquele que é o nosso lugar seguro sempre. Amém, queridos? Esta é a palavra que eu tinha nessa tarde para nós, né? Para nós que estamos nessa live, para você que vai estar mais tarde nessa live. Esta é a palavra de Deus, que você não deixe de ler, não deixe de procurar conhecer o Senhor, porque com certeza, quanto mais você ter conhecimento do que Deus é e do que Deus quer para você, mais você vai ter sabedoria, aleluia, e vai mais, né, ter entendimento daquilo que Deus tem de promessas e de bênçãos para a nossa vida na sua palavra. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Que Deus continue te abençoar com a sua família, né? Abrindo portas, entrando com providência, né? Restaurando, né? Libertando, curando, né? Porque há curas, irmãos, que às vezes nós temos que pedir a cura, né? Lá dentro do nosso coração, às vezes algo que ainda tem ali dentro, mas para que Deus cure, eu tenho que entregar e descansar. E deixar, não lembrar mais disso. Aí sim há uma cura completa. Porque cada vez que eu lembre, eu não vou mais sofrer, né? Eu não vou mais ter tristeza, porque eu entreguei nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então ainda nessa tarde, né? Eu quero pedir oração por mim, pela minha casa, minha família, eu, meu esposo, pastor Luiz, que está aqui do meu lado. Que Deus continue nos fortalecendo, nos dando graça, entendimento, né? Sabedoria do céu, para nós aqui juntos, né? Meditarmos, né, na palavra de Deus, né? Todas as terças-feiras. Aleluia, glória a Deus. Pela família do meu irmão Moacir, toda a casa do meu irmão Moacir, sua família, minha cunhada Rosa, né? Seus filhos, seus netos, toda a família do meu irmão Moacir. Também a minha irmã Luci, toda a sua casa, né? A total restauração ali do seu ouvido, que ainda ela diz que sente umas pontadas, né? Teve uma infecção muito forte ali no ouvido e graças a Deus já tem, né, sentido bem. E que Deus liberte, salve toda a família da minha irmã ali também, em nome de Jesus, Luci, né? Pela minha irmã Márcia também, toda a sua família, né? Ali, cura de enfermidades, libertação, restauração, aleluia, portas abertas, né? Que Deus fortaleça. Pela Simone, minha sobrinha também, saúde para ela, para o Luiz, toda a sua casa, né? Salvação de almas ali, seus filhos, liberta, né? Seus filhos, em nome de Jesus. Pela Andréia e o Robson, minha sobrinha também ali no Paraná, né? Total recuperação do Robson, né? Que ainda ele está de cadeira de roda, né, irmãos? Ainda não pôde tirar ali aqueles ferros, né, da perna onde quebrou. Ainda tem mais 2 meses para frente ali. Que Deus dá força, graça para minha sobrinha, né? O Robson ali, toda a família, em nome de Jesus, né? Para a glória do Senhor. Pelo meu tio Delfino, pelo meu tio Tito, meu tio Nori, todos os meus parentela, meus primos, demais tios, né? Pelo pastor José, saúde para o pastor José, pela irmã Nina também, Rogério, pela nossa prima Tânia, pela Terezinha,
pelo irmão Márcio, né, que já está bem de saúde, que continue ali sendo fortalecido, pela irmã Eunice, irmão Osvaldo, pelo irmão Bento, irmã Cida, pelo William, filho da Denise, né, libertação, restauração, pela Marilene e toda a família, irmã Ercília, que está conosco, toda a sua casa, sua família, né, glória a Deus, irmã Alcina, toda a sua família, pelo Davi, né, pelo netinho, que Deus continue fortalecendo, dando saúde a ele, em nome de Jesus, pelo Éder, libertação, né, pelo Benedito Job também, saúde, pela Tânia, prima Tânia, já falei ali, né, glória a Deus, pela Odila e o Totonho, né, também saúde ali, né, no assentamento Santa Irene, todas as famílias ali do assentamento, né, em nome de Jesus, pela netinha, né, Silvanete, seu pai Antônio, pelo Edson, a Priscila, sua filhinha, pela irmã Francisca, filha Luciana, seu filho Levi, toda a família da nossa irmã Francisca, pela V-Shows, né, nosso amigo Júnior, de toda a família, irmã Cleusa, toda a família, que Deus os abençoe, né, grandemente, pelo presbítero José Ferreira também, saúde, restauração ainda da nossa irmã Cláudia também, né, da cirurgia, já está bem melhor, graças a Deus. Irmãos, mais alguns que talvez a gente não lembra, mas Deus sabe, e Deus lembra, e Deus conhece, né, em nome de Jesus. Alguns irmãos que tá precisando, né, da aposentadoria, né, Andréia, irmão Testa, outros irmãos, que Deus dá, né, abre portas desse favor também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento, você aí onde você está, né, coloque na presença do Senhor, que Deus, né, venha agir nessa tarde. Como eu disse, Deus é Deus que ouve oração, responde oração. Irmãos, nós temos que clamar, orar. O nosso, né, a nossa intuito aqui é de orar, de interceder pelas famílias, pelos irmãos, por nós mesmos, por cada um, né, dos irmãos que sempre está conosco, outros que vão entrar em outro momento. Vamos orar, porque Deus é poderoso para agir e fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde, eu te dou graça, Senhor, te louvo e te glorifico pela tua grande misericórdia e pela tão grande oportunidade que o Senhor tem me dado de chegar aqui, Pai, nessa tarde, na sua presença, juntamente com alguns amigos, irmãos, famílias já, que estão comigo nesse momento orando, clamando, Senhor, buscando a Ti, Senhor, enquanto nós podemos achar, enquanto o Senhor está perto. Continua a abençoar estes lares, Senhor, com toda sorte de bênção, naquilo que os meus irmãos estão pedindo, naquilo que meus irmãos estão precisando. Ó Pai, se é libertação, restauração, cura, saúde, Pai, quantos precisando de saúde? Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, venha curar, venha dar vitória nessa tarde, pelo poder do teu sangue, porque o Senhor é o nosso libertador, o nosso lugar seguro, a nossa, ó Deus amado, nosso Senhor Todo-Poderoso, aquele que tem o poder no céu e na terra. Por isso nós colocamos diante de Ti esta live, Pai, cada família que está conosco, outras famílias que vão estar ouvindo ou participando, compartilhando esta live. O Senhor é Deus de providência. Em nome de Jesus, que todo mal, tudo aquilo que não provém de Ti, que caia por terra agora em nome de Jesus. Dá saúde a esta mulher, a este homem. Tira, Pai, toda, ó Deus, a falta de fé, a falta de alegria. Jesus, Tu és a paz, Tu és a alegria, Deus. Através do Teu Espírito Santo, continua, Senhor, trabalhar neste coração. Transforma, muda situações, Senhor. Tira todo pensamento contrário, tudo aquilo que não provém de Ti, desse jovem, desta casa. Em nome de Jesus, faz parte do Teu sangue. Deus, em toda cerca esta casa com o sangue do Cordeiro e guarda, Pai, sobre todas as coisas ali. Pai, toma conta, ó Deus de poder e promessas que tem para nós, promessas de libertação, de restauração. Deus, eu creio e tomo posse sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família e os irmãos que estão comigo. Ó Deus, trabalha, Deus, nesses corações. Deus, Tu és Senhor Todo-Poderoso. E por isso, nessa tarde, nós rendemos a Ti, a nossa casa, a nossa cidade, o nosso Brasil,
Toma conta, Senhor. Ajuda, Pai, nessa tarde. Ajuda também Israel, aquelas guerras. Deus, que haja paz, que haja alegria naqueles corações. Transforma aquelas vidas, Senhor, pelo poder do Teu nome. Ajuda os missionários a campo, aqueles que têm levado, semeado a Tua palavra. Continua, Deus, sustentar. Ajuda, Pai, nesta caminhada. E continua conosco nessa tarde, para que o Teu nome seja glorificado, ainda através da palavra que será ministrada pelo pastor Luiz. Nos dá força. Ajuda, Deus. Nós somos Teus filhos e precisamos de Ti em todo o tempo. Nós oramos, Pai, e Te agradecemos por tudo nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Eu louvo a Deus, porque Ele é bom. Pela grande misericórdia, aleluia, que Ele tem tido para comigo, e para com minha casa. E creio com você e com sua casa também. Amém? Eu vou passar aqui para o pastor Luiz. Depois, se você tiver um pedido de oração, pode acrescentar aí. A gente no finalzinho vai estar orando. Aleluia, E Deus é bom e pode, nessa tarde, agir naquilo que você precisa, que nós precisamos. Amém? Vou passar aqui para o pastor Luiz. Opa! Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Louvamos a Deus porque Deus tem sido maravilhoso e tem dado essa oportunidade de estarmos aqui para podermos glorificarmos o seu santo nome. E nessa tarde Deus tem colocado uma palavra no nosso coração, aonde muitas vezes há uma necessidade de nós nos avaliar como que nós estamos com Deus. E nessa tarde eu quero chamar os meus irmãos a um teste, Assim como o apóstolo Paulo, ele fez com a igreja de Coríntios, lá em Coríntios. Por quê? Porque nos dias de apóstolo Paulo, lá em Coríntios, os irmãos estavam criticando ele, Será que ele é tudo isso mesmo? Será que não tem algo de errado? Porque estamos vivendo dias difíceis, dia de apostasia, aonde muitas vezes a dúvida ela entra no coração de muita gente por falta de ter uma comunhão maior com Deus, ou seja, falta de oração, falta de um relacionamento, ou seja, de uma intimidade com Deus através do Espírito Santo. E aqui em 2 Coríntios 13, versículo 5, a palavra do Senhor diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, os não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estás reprovado. Meu irmão, quantas e quantas pessoas, eu, a Ivone, evangelizamos, discipulamos, levamos ao batismo, à igreja, uma comunhão com Deus, e de repente a gente vê essas pessoas se afastando de Deus, e o que mais nos entristece, aonde muitas vezes ficamos sabendo pessoas que estão indo buscar um Deus que a Ivone falou para nós aqui, que não ouve, que não fala, que não anda, que não pode fazer nada, abandonando esse Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer no nosso lugar. Porque o escritor aos Hebreus, ele nos ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele nos ensina: o povo perece porque lhe falta conhecimento. Que nós possamos conhecer esta palavra, que é uma palavra não de homem, mas de Deus, aonde Deus tem deixado esta palavra à nossa disposição para que nós possamos examinarmos. O próprio Jesus declarou lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. E aqui, o apóstolo Paulo estava fazendo um trabalho grande, um trabalho maravilhoso lá em Coríntios, e os irmãos começaram a criticar o apóstolo Paulo, e ele fez um teste com os irmãos. Nós vemos aqui, 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. É o momento de nós nos avaliar, examinar. Será que realmente eu estou na fé? Será que realmente eu estou agradando a Deus? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E todos que se aproximam de Deus têm que crer e saber que Ele é galardoador de realizar, de fazer aquilo que eu necessito para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo refere-se a algumas críticas contra ele que questionaram a sua fé. Olha que ponto chega. As pessoas, muitas vezes, junto conosco, congregando, ou seja, na igreja. Olha que ponto chegaram a criticar contra o apóstolo Paulo a respeito da sua fé. Isto o motivou a discutir sobre o teste da verdadeira fé. Ele orou para que a fé dos coríntios não vacilasse, mesmo diante da suposta reprovação do apóstolo nesse teste. Olha, ele se preocupou mais com o seu próximo do que a ele mesmo. E muitas vezes isso acontece conosco, nós, que muitas vezes estamos à frente, liderando um trabalho, discipulando algumas pessoas. Nós temos esta preocupação se essas pessoas realmente estão servindo ao Senhor com fé, se estão andando realmente nesse caminho maravilhoso que se chama Jesus com fé. E isto, o apóstolo Paulo, ele orou, ele estava preocupado. Por quê? Porque é aquilo que eu disse, aonde muitas vezes, por falta de conhecimento, sabedoria, muitos estão abandonando a fé verdadeira. E nós vemos aqui que a oração de Paulo para encorajar os coríntios a agir com retidão não representava o pedido de um líder perfeccionista que acreditava que o comportamento de seus discípulos refletiam sobre ele. Normalmente, ficamos tão ligados às pessoas que nos orientam ou nos ensinam
espiritualmente, que quando falham, nossa fé corre o risco de também falhar. Preste atenção, meu irmão. A oração de Paulo consistia em que essas pessoas tivessem uma fé tão ligada a Deus e a sua fidelidade que nada, nem mesmo a decepção com os mentores, pudessem abalá-lo. Por isso, meu irmão, é que você tem que buscar conhecimento e sabedoria na palavra de Deus, porque é através da palavra que você vai alcançar o reino eterno em que Deus tem preparado para aqueles que perseverar até o fim. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele nos ensina, olhando firmemente para Jesus, sendo ele autor e consumador da nossa fé. Ou seja, meu irmão, não coloca a fé no homem não, porque o homem é falho. O homem, ele pode, na sua caminhada de fé, ter momentos de fraqueza e haver decepção e querer entristecer o seu coração. O inimigo, ele é astuto, querendo fraquejar a sua fé, querendo afastar você desse caminho maravilhoso que se chama Jesus. Por isso, eu te aconselho nesta tarde, olhando firmemente para Jesus, sendo ele autor e consumador da nossa fé, porque foi ele que pagou alto preço, preço de sangue derramado na cruz do Calvário. E ele mesmo declarou que ele é o caminho e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui em 2 Coríntios 13, 5, a exortação bíblica convida a um autoexame sincero sobre a autenticidade da fé cristã e a presença de Cristo na vida, alertando contra o auto-engano. Por isso, irmão, é que nós temos que ter a certeza, a convicção, aonde nós temos colocado a nossa fé em Jesus. É como o próprio apóstolo Paulo, ele relata: eu sei em quem eu tenho confiado. Eu sei em quem eu tenho dependido. Ao avaliar, nós vemos aqui que envolve verificar se as atitudes demonstram obediência ao Espírito, perseverança, fruto de transformação e não apenas afiliação religiosa ou obras externas. Aqui, nós vemos aqui o apóstolo Paulo nos ensinando, através da palavra, onde ele deixou para a igreja de Coríntios, dizendo: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que estáis reprovados. Então nós temos que nos avaliar. Como que eu estou servindo a Deus? Como que eu estou servindo o meu Senhor Jesus? Eu estou pondo em prática tudo aquilo que Ele tem pedido para mim? Eu tenho evangelizado? Eu tenho sido homem ou mulher de oração? Eu tenho desenvolvido um relacionamento, uma comunhão, uma intimidade maior com Ele? Eu tenho sido fiel? É fazer uma avaliação, ou seja, um teste de fé. Como que eu estou me comportando nesse caminho do Evangelho, nesse caminho da salvação? Eu estou guardando seus mandamentos para não pecar contra o Senhor?
Eu estou amando a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Eu estou congregando. Eu estou participando da Santa Ceia. Eu estou sendo ministrado. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que nós não podemos deixar de congregar. Temos que estar congregando, sendo ministrado através da palavra, em comunhão com os irmãos, com a igreja, para que o Espírito Santo ele possa me fortalecer, para que o Espírito Santo possa me usar no meio da minha família, no meu trabalho, no meu convívio, no meu dia a dia. Eu estou pondo em prática o que a palavra de Deus ela pede de mim. E nós vemos aqui que identificar-se a presença de Cristo, o exame central, e verificar se Jesus Cristo está em nós. Olha que interessante. Por quê? Porque nós vemos que a luz, ela não tem comunhão com as trevas. E a palavra de Deus diz, aqui em 2 Crônica 15:2, que Deus ele está comigo quando eu estou com ele. Porém, se eu o deixo, ele também me deixa. Por quê? Porque a luz não tem comunhão com as trevas. Nós vemos aqui que nós temos que nos avaliar. Perseverança e provação. Quem é que não passa? Provações, aflições. Mas nós temos que perseverar. Porque o próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A fé precisa ser firme e provada, especialmente em momentos de tribulação e de dificuldade. Porque o apóstolo Tiago, lá no capítulo 1, versículo 12, a palavra do Senhor diz: bem-aventurado o homem que suporta as provações. Por isso, meu irmão, é que nós temos que nos aproximar mais de Deus, para que Deus possa aproximar-nos de nós, para que nós possamos superar os momentos difíceis que nós encontramos no nosso dia a dia, ou seja, nessa carreira de fé. Nós vemos aqui a respeito dos frutos, as mudanças. Qual tem sido a mudança? Qual tem sido os frutos que tem fruído na minha vida, acontecido mudança na minha vida? A verdadeira fé, ela transforma a vida. Nós vemos aqui que, ao examinar, ela inclui observar se há frutos de arrependimento e conduta segundo o Espírito, não segundo a vontade da carne, mas sim segundo a vontade do Espírito. Eu tenho buscado a Deus nas madrugadas, eu tenho participado das vigílias, eu tenho tido o meu devocional, o meu momento a sós com Deus. Eu tenho dado tempo para o Espírito Santo, para que Ele possa me instruir, me ajudar nessa carreira de fé. Porque o apóstolo Paulo ele fez um teste com os irmãos da igreja de Coríntios, dizendo: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis da fé. Por quê? Porque muitos estão abandonando a fé. Porque
deixaram de olhar para Jesus, olhando para os homens, e os homens vacilando, os homens dando mau testemunho, estão se afastando da igreja. Aí eu pergunto, aonde o apóstolo Paulo ele nos ensina aqui, provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis que, quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Eu tenho que ter a certeza, a convicção que Jesus está na minha vida, que eu pertenço ao Senhor. Eu não posso ficar em cima do muro não, meu irmão. Eu não posso cochear em dois pensamentos. E saiba que a luz, ela não tem comunhão com as trevas. A palavra de Deus, ela é sim, sim e não, não. E é por isso que eu tenho que buscar sabedoria e conhecimento através da palavra, porque é através dessa palavra que eu vou alcançar a salvação eterna para toda a vida, servindo, louvando e glorificando o Senhor. Nós vemos aqui que evitar o alto engano, a alta avaliação é um antídoto contra o perigo de se considerar crente sem de fato viver a fé. E nós temos encontrado muitas pessoas desta maneira, onde muitas vezes estão mentindo para si mesmo. É como aquelas 5 virgens loucas que faziam parte da igreja, mas elas estavam sem óleo, elas estavam sem a comunhão com Deus através do Espírito Santo. Ou seja, temos que evitar o auto-engano. Saber em quem eu tenho crido. Eu não estou na igreja para agradar o homem. Eu estou na igreja para agradar o Senhor, porque foi Ele que pagou um alto preço lá na cruz do Calvário. Preço de sangue. É esse que eu tenho que agradar. E nós vemos aqui que a dependência de Deus é reconhecer a própria fragilidade e, se é necessário, pedir que Deus sonde o coração. Como o salmista, lá no Salmo 139, versículo 23, onde ele nos ensina: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Meu irmão, tem momento na vida que nós temos que fazer esta avaliação, um teste de fé na nossa vida, dizendo: sonda-me, Senhor. Aonde ele diz: tu conheces os meus pensamentos. Eu estou te agradando? Eu estou te servindo? Eu estou sendo fiel? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós vemos aqui que o exame não deve ser feito para causar desespero, mas para levar ao arrependimento e à firmeza em Cristo, garantindo que não sejamos reprovados. Você pode confirmar lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4, onde a igreja de Éfeso, ela foi reprovada. O Senhor chamou a atenção. Por quê? A igreja de Éfeso, ele tinha um coral, eles eram fiel nas suas ofertas,
Eles estavam sempre congregando, estavam sempre compromissados com a igreja. Mas lá no versículo 4 do capítulo 2, ela foi repreendida. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Meu irmão, e isso está acontecendo muito no meio da igreja, porque o próprio Jesus, ele declarou lá em Mateus 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estariam se esfriando. O amor pelos seus pais, o amor pelo seu irmão, o amor pelo seu próximo, o amor pelos que estão padecendo, pela viúva, pelo órfão, pelo missionário, onde muitas vezes nós nem oramos, muitas vezes nem ajudamos com as nossas ofertas, e o missionário está lá no campo, sofrendo com a sua família, está muitas vezes enfermo, precisando de uma ajuda, e nós aqui, de braço cruzado, num beibão. Por isso o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. O que é permanecer na fé? É guardar os mandamentos que Deus tem deixado para nós. E muitas vezes nós estamos tão distante desse Deus maravilhoso. E aí é que vem as provas. É aí que vem os momentos difíceis, os momentos de lutas, os momentos de dificuldade, os momentos de tristeza, aquele vazio dentro do coração. Por quê? Porque não tem permanecido no primeiro amor. Eu me lembro muito bem quando o Senhor mudou a minha maneira vã de ser, em que Ele fez morada no meu coração. O Espírito Santo, aquela vontade, aquele desejo de estar mais na presença do Senhor. Passei um longo período sem ter essa experiência, até que um dia o Senhor novamente, falando através dessa palavra, a voltar ao primeiro amor. E hoje eu tenho me policiado, eu tenho vigiado muito nesta área, colocando aquilo que está lá em Mateus 6:33, primeiro buscando o reino de Deus, para que as demais coisas Deus possa fazer na minha vida. E eu tenho sentido que quando eu tenho colocado em prática Mateus 6:33, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, eu tenho conseguido manter o primeiro amor. O que é manter o primeiro amor? É amar a Deus sobre todas as coisas, o meu próximo como a mim mesmo. Se preocupar com o valor de uma alma, porque o valor de uma alma, ele vale mais do que o mundo todo. As pessoas, elas nos decepcionam. De vez em quando, mesmo os melhores mentores, os pregadores favoritos e as pessoas de quem mais precisamos. Mas é aí que nós temos que aprender a depender somente de Jesus. Porque está registrado lá no livro de João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, irmão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas se Jesus, Ele está em mim, eu posso dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Mas se o fundamento de nossa fé estiver apenas em Deus, isto não nos abalará. E é o que eu tenho procurado praticar, pôr em prática na minha vida, em que a minha fé, ela está fundamentada em Deus, na pessoa de Jesus, para que eu possa ser mais que vencedor em Cristo Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Para ter esse tipo de fé, devemos investir no relacionamento com Ele. Por isso é que eu disse que nós temos que desenvolver uma intimidade, uma comunhão, ou seja, ter propósito com Deus. E aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. É isso que Deus, Ele espera de cada um de nós. Por quê? Porque Deus jamais Ele muda. Nós vemos lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6, Deus, Ele não muda. Aqui em Hebreus 13, versículo 8, a palavra de Deus diz que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Quem muda somos nós. Que nós possamos então saber, a depender do seu grande amor, buscando um relacionamento, uma comunhão maior com Deus, e sermos cheios do Espírito Santo para vencer as dificuldades que nós encontramos nessa carreira da fé. Podemos sempre depender dele. Se pedirmos, ele nos fortalecerá a fé. E nós vemos aqui que nós temos que orar: Senhor, ajuda-me a fazer a coisa certa e permanecer forte em ti, sem me preocupar com o que os outros estão fazendo. Se preocupe, meu irmão, em agradar a Deus. Não se preocupe com a vida alheia. Se preocupe em andar na presença de Deus. E com certeza, Deus vai te ajudar nessa caminhada de fé. E diz: dar-me fé que não dependa da ascensão ou da queda dos outros. Sei que tu não falharás, ainda que outros falhem. E isso é tudo o que importa. Ficar na dependência de Deus, através do Espírito Santo. Por isso, se esforça, busque, ande mais na presença de Deus, e com certeza você vai vencer os obstáculos em nome de Jesus. Por isso, aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que se dedicava à obra de Deus. E ali os irmãos da igreja de Corinto começaram a criticar, a duvidar da sua fé. Meu irmão, continua olhando para Jesus, sendo Ele autor e consumador da sua fé. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o Senhor. Palavra maravilhosa de Deus nessa tarde, né? Tanto a primeira como agora, nós temos que sempre estar na presença de Jesus. Não olhar para a dificuldade, não olhar para o problema. Porque se nós olharmos, parece que ele vai crescer mais, né? Mas sim colocar ele na presença do Senhor e confiar que Deus tem o controle de todas as coisas. Então, que nós possamos descansar no Senhor, né? Fazer como o salmista, né? Descansar no Senhor e saber que Ele é que comanda a nossa vida
comanda todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Nós vamos, nessa tarde, ainda orar. Louvado seja o Senhor por mais alguns irmãos que entraram, né? Depois da live. Acho que a Patrícia, irmão Val, irmão Marcelo, irmã Maria Helenice, irmã Clarice, né? A irmã Antônia Solidade. A paz do Senhor, amada, né? Tempo que a gente não vê, irmã Antônia. Que Deus te abençoe, irmã, sua casa e família, né? Em nome de Jesus. Que Deus continue nos fortalecendo, irmãos, em nome de Jesus. Ainda, né, no decorrer dessa tarde, à noite, ainda temos algumas células. Que Deus possa abençoar todas as nossas reuniões, né? Quando nós nos achegamos na presença de Deus, porque nós sabemos que Deus é poderoso para agir, né? Aleluia, glória a Deus. Então, nesse momento nós vamos orar, né? A Andréia, minha sobrinha, né, disse que estava no retorno do médico. Glória a Deus, né? Que Deus continue dando bênção, graça, saúde ao Robson. Nós já tínhamos orado aqui por você, Andréia, pelo Robson no comecinho, já falei, pedi oração. E que Deus continue, né, a fortalecer para que o nome dele seja glorificado, amém? Vamos orar então nesse momento, né, para terminar a nossa live, que Deus continue nos dando graça e perseverança nessa caminhada, amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, te dou graça, Senhor, por cada irmão, irmã, cada um das famílias que entraram conosco nessa tarde, outros que vão entrar num outro momento, que o Senhor os fortaleça, os dê graça, Senhor, segundo a tua misericórdia, cada pensamento, cada oração, cada palavra que está sendo expressada agora diante de ti, ouve, Senhor, atende o clamor desta mulher, deste homem, Pai, em nome de Jesus, abençoa o Robson, Pai, nessa caminhada, Senhor, aonde ele está aí passando por um momento difícil, mas eu sei que o Senhor está no controle, está ajudando, está protegendo, Pai, porque nada sai do controle do Senhor. Continua dando graça, Andréia, fortalecendo, Pai, animando este coração para a glória do teu nome. Os demais irmãos, continua a fortalecer, continua a ajudar. Deus, alegra este coração, esta família, Senhor, esta mulher. Deus, quanta dificuldade às vezes, quanto, Deus, passando por lutas, momentos difíceis, mas o Senhor é aquele que está com ela, aquele que está dando força, dando graça. Deus, em nome de Jesus, nessa tarde, eu coloco cada um diante da tua presença. Abre portas, entra com providência, Senhor, em áreas que somente o Senhor, ó Pai, é que pode. Toda glória, toda honra nós rendemos ao Senhor nessa tarde, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós oramos e agradecemos a Deus pela tua bondade, pela tua graça, e que o Senhor Jesus, nessa tarde, se faça presente no meio de todos esses lares e dessas famílias, para a glória do teu nome, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Aleluia, né? Irmã Maria Helenice pedindo oração pelo Vitor, né? Que Deus possa abençoar este jovem, este homem, né? O Vitor, em nome de Jesus, né? Dando libertação, restaurando, né? A vida deste jovem, em nome de Jesus, amém? Nós vamos estar orando sim, irmã Maria Helenice. Vou pegar aqui o nome, né? Do Vitor e vamos continuar orando. Somente Deus é que tem a providência para cada um, amém, queridos? Que Deus te abençoe. Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe com a paz do Senhor, amém?